Olá, este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, que é um especialista em ética e moral. O título do texto é O Tapa que eu não vi e o que ele me ensinou sobre ensinar ética. Vamos analisar essa história juntos. A história que a gente vai mergulhar hoje vem de uma época em que o filósofo Chico era um jovem professor de licenciatura, sabe? Ele estava completamente fascinado pelos temas que estudava. Ética, moral, justiça, aquilo tudo fazia um sentido gigantesco para ele. E ele tinha uma vontade imensa de passar essa paixão toda para frente. Pois bem, é nesse cenário, nessa sala de aula cheia de paixão, que a nossa história começa. E ela começa com um aluno que não era como os outros. Imagina só, em meio a tantos rostos, tinha um que se destacava. Um jovem super atento, sempre com uma curiosidade no olhar. Ele não era só mais um na chamada, não. Havia algo nele que chamou a atenção do professor Chico logo de cara. Era exatamente isso que o fazia diferente. Ele tinha uma facilidade impressionante para entender uns conceitos bem complexos. O Chico conta que muitas vezes, quando a aula acabava, esse aluno ficava ali, sabe, fazendo perguntas profundas, e ele respondia com aquele entusiasmo de quem viu uma ideia nova nascendo na mente de alguém. Mas essa luz, essa curiosidade toda, um dia simplesmente se apagou. A mudança foi assim, da água para o vinho. O brilho nos olhos tinha sumido. Durante a aula inteira, aquele aluno que sempre participava, que questionava, ficou mudo, não falou uma única palavra. Claro que o Chico ficou preocupado, e no final da aula foi conversar com ele para entender o que tinha acontecido. E aí, com a voz bem baixinha, o menino contou. Ele tinha tentado levar para casa o que aprendeu na aula. Foi conversar com o pai sobre uma atitude que ele achou que não foi correta, que foi antiética. E a resposta do pai foi essa frase dura. E logo depois, um tapa no rosto. Naquele exato momento, o Chico entendeu a dimensão daquilo. Aquele tapa não era contra as ideias de um filósofo famoso. Não, era um tapa contra o ato de pensar, de questionar. Foi uma reação movida pelo medo, sabe? O medo de perder autoridade quando alguém por perto começa a refletir por conta própria. E foi ali, naquela conversa, que o Chico se deu conta da sua própria falha como professor. Bateu um sentimento de responsabilidade, sabe? O aluno não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, ele só aplicou o que aprendeu. E aí o Chico percebeu, peraí, eu ensinei os conceitos, eu dei as ferramentas, mas eu esqueci de ensinar o mais importante, como e principalmente quando usar tudo isso. Olha que interessante essa distinção. O menino aprendeu sobre ética, que é um conceito universal que vale para todo mundo, mas ele não tinha aprendido sobre a prudência. E a prudência, essa não vem só do entusiasmo dos livros. Ela nasce na experiência, na sensibilidade de perceber se um lugar, uma conversa, está pronta para receber uma reflexão mais profunda. O Chico fica refletindo, sobre as palavras que ele gostaria de ter dito para o seu aluno. Coisas como, olha, esse conhecimento é poderoso, use com cuidado. Não use como se fosse uma arma, uma acusação. Isso só vai machucar. Use como um caminho, um convite para uma conversa. A paciência, afinal, também faz parte da ética. Aquele episódio mudou para sempre o jeito do Chico de ensinar. Ele entendeu que a responsabilidade dele ia muito além de passar o conteúdo. Era preciso ensinar também a ter sensibilidade, a saber quando usar o conhecimento e, talvez o mais difícil, quando é preciso esperar o momento certo. A partir daquele tapa que ele não viu, mas que sentiu junto com o aluno, o Chico passou a carregar algumas lições que são fundamentais. Duas dessas lições se tornaram centrais para ele. A primeira, a ética é como uma lâmina de 2 gumes. Ela ilumina, claro, mas também pode cortar se for usada sem prudência. E a segunda, a reflexão ética precisa de um solo fértil, sabe? Ela só consegue florescer de verdade onde existe espaço e abertura para ser ouvida. E a história toda nos deixa com essa pergunta, que é muito poderosa. Será que a gente está preparado para acolher a ética, o questionamento, especialmente quando ele vem de onde a gente menos espera? Ou será que, sem perceber, a gente continua criando ambientes onde pensar por conta própria ainda é visto como uma ameaça? Fica aí a reflexão. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se alguém quiser que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.